Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar 3 formas de utilizar o stencil de pera, tá? Esse stencil é meu. Então, vamos começar? Então, eu começo marcando, tá? O primeiro passo é marcar. Tanto para a pera inteira quanto pela metade, eu vou marcar o contorno todinho do stencil. Para a pera que está só uma metade da metade, ou um quarto dela, eu vou marcar só uma parte, tá? Então, eu coloco ela deitada, o stencil deitado, e vou separar com fita crepe até o tamanho que eu quero dessa fatia, vamos dizer assim, mas não é bem uma fatia, um pouquinho mais que a fatia, né? Um quarto. Então, eu usei o verde pistache para marcar. Eu vou posicionar a fita crepe, olha, tenho aqui uma tira de fita, e eu vou colocar ela aqui onde começa, até um pouquinho mais, onde sai o cabinho, e aqui onde tá, olha, a curvinha da pera, eu passo um pouquinho mais, eu não coloco bem na curvinha, ó, põe um pouquinho mais pra cima. Então, pronto, já posicionei, ó. Daqui vai sair a pera na fatia, digamos assim, né? Tá bom? Aí, já posso começar a marcar. Olha, com verde pistache, um pincel chato, pouquinha tinta, eu venho fazendo contorno. Pouquinha, principalmente aqui em cima. Pouca tinta só para que você saiba onde que está. Certo? Então, as cores que eu vou usar para pera fechada: amarelo canário, mostarda, verde pistache, verde oliva e sépia. São da Acrylex essas cores, tá bom? Aqui eu tenho um pouquinho pra pera aberta, eu fiz, você pode usar o marfim. Aqui eu fiz a mistura do canário com o branco, então consegui um tom bem clarinho. É a cor que eu vou usar para as peras abertas, as duas. Então, eu começo com amarelo canário, na área que eu quero luz, onde a área que vai ser mais clarinha, é a área que eu vou usar o amarelo canário. Então, aqui em cima, suaviza para não ficar marcada. E também aqui, desse lado eu quero. Então, ó, posso até colocar com um pouco de excesso, porque eu preciso preencher, né? Não posso deixar muito, com pouca tinta demais, aí não fica bom. Então, olha, o ideal é que a sua tábua esteja com bastante não, o suficiente de cola permanente para ela fixar o tecido. A minha tá subindo um pouco, então, quando você for pintar, olha, para que não dê dobras, deixa ela com bastante, bem fixa, né? Com cola suficiente para fixar. Então, a área que eu quero luz. Agora, eu venho com mostarda. Então, eu vou preenchendo. Eu estou fazendo ela um pouquinho mais verde, essa pera, tá? Então, olha, eu entro aqui. Não tô chegando ainda nas laterais. Tô mais preenchendo. Entro numa cor, olha, uma cor na outra. Pra que não tenha muita divisão. Com verde pistache, termino de preencher. Sempre entrando uma cor na outra. Olha, mesmo que invada outra cor, não tem problema. Pra pera, não tem problema. Suaviza. Nesse lado aqui, eu tô fazendo uma espécie de triângulo, olha. Que é a parte onde vai sair a curvinha dela, né? Onde ela mais curvadinha. Aqui em cima, só nas laterais. Com pincel chato, agora com verde oliva, eu venho, olha, aprofundando
Essa área aqui, que é a área mais escura. Eu também vou fazer isso ao redor dela toda, pra dar um pouquinho mais de volume. Olha, aqui continua com aquele triângulo. Pouquinho tinta. Aqui em cima menos ainda, tá? Bem pouquinho. Venho aqui ao redor dela. Aqui embaixo eu posso, olha, subir um pouquinho. Agora, olha, um pouquinho do sépia, olha onde ele tá, só na pontinha, percebem? Então, um pouquinho dele, bem pouquinho, aprofunda aqui. Menor ainda do que eu já tinha feito com o verde oliva, tá? E um pouquinho aqui embaixo, na curvinha. Posso pôr um pouquinho aqui. Aproveitando o sépia, venho para o cabinho, olha. Não vou deixar mais essa diferença, eu vou encostar o cabinho onde começa o estêncil. Então, eu posiciono, posso pôr para qualquer lado, tá? Poderia colocar para qualquer lado que eu achasse que ficaria bom. Sempre encostando no estêncil, aí com sépia, já venho preenchendo. Continuo com o mesmo pincel. Diluí aqui o verde oliva com água mesmo, pincel filete, tá bem diluído. Eu vou usar só a pontinha do pincel, eu vou fazer várias pintinhas nela, ó. Várias, pequenininhas. Se eu achar que não tá aparecendo, eu coloco mais tinta, tá? Precisa aparecer. Bem próximas uma da outra. Pode fazer em toda ela. Subir um pouquinho. Só para dar um pouquinho mais de realidade. Olha, são várias bem miudinhas e bem próximas uma da outra. Aí, eu vou continuar aqui e já mostro o resultado. Então, eu faço em toda a área. Eu posso invadir um pouco, não precisa ficar só no verde, tá? Pode vir mais pra dentro da pera. Agora, com o branco, eu faço um acabamento, ilumino aqui, tá? Bem rasinho aqui, não posso fazer muito redondo, tem que fazer mais raso, essa curvinha. E posso pôr um pouquinho de luz no restante do cabinho. Eu tô com um pincel pequeno, não precisa ser tão pequeno aqui, tá? Aí, dou uma área de luz. Acompanho a curvinha da pera, tá? Onde eu quero iluminar mais. Se eu quiser fazer algum batidinho na pera, algum machucadinho, aí eu uso a cor verde oliva. E depois, se quiser, um pouquinho do sépia por cima, mas bem pouquinho, pra não ficar muito escuro. Para trabalhar com a pera aberta, eu vou colocar ela onde eu marquei, ó, o stencil onde eu marquei. Vou deslocar o stencil pra cima, tá? No sentido da pera, tá? Não só assim. Eu vou deslocar na diagonal, da forma que ela está, ó. Tá? Percebo que ela tá inclinada, então é assim que eu vou deslocar. Olha, eu vou subir. Consigo ver
aonde tá a marcação. Então, o que que eu faço? Olhando essa marcação, eu vou definir o tamanho da casca, tá? Se eu quiser ela mais, menos, aqui do jeito que eu desloquei tá bom, ó. Então, tava aqui, eu subi um pouco, ó. Eu trago inteiro, tá? Todo extenso. Então, vai ter esse pedaço aqui de casca, tá bom? Vem com a cor clara que eu fiz, ou você use o marfim e você preencha. Toma cuidado, tá? Que agora vai sair do stencil. Aqui você tá definindo a parte, né? A área que você quer ela aberta. O tamanho. Como ela tá pela metade, então tem que ser pouca casca mesmo. Então, agora eu vou preencher, tá? Só tomando cuidado pra não... Olha, pra não invadir, passar do stencil, da marcação que eu já fiz. Olha, aqui eu estou contornando com pincel chato à mão livre. Se você tem dificuldade para fazer assim, você marca essa parte aqui de baixo todinha. E coloca o stencil novamente no lugar. Olha, coloca ele onde estava. E aí, você termina de preencher até sem passar no limite que você já fez aqui, tá bom? Olha, com verde pistache, bem pouquinho. Só pra dar um contorno nela, tá? Pra perceber que ela foi cortada. Então, um pouquinho do verde pistache, faço um leve contorno, bem leve mesmo. E pra parte aqui de baixo, eu venho com stencil, posiciono e vou fazer a mesma coisa. Então, é importante que faça quando a tinta ainda está úmida. Então, aqui, nessa curvinha, olha, eu posso entrar um pouquinho mais com esse verde. É o verde pistache que eu tô usando, certo? Agora, com um pincel bem pequeno, a tinta Siena Natural Fumê, eu peguei um pouquinho dela, mas bem pouquinho mesmo, olha, ainda tiro aqui, tá? Eu não posso ter nem um pouco de excesso nele. Então, eu venho aqui onde termina, aqui onde começa, sai o cabinho, aqui onde é a parte de baixo dela, então, eu vou fazer uma linha, ó. Ela é manchadinha mesmo, tá? Não posso fazer certinho. Eu começo aqui de baixo, olha, e subo. Eu vou definir o meio dela. Eu tô numa posição não muito boa, mas aqui tá... Eu tô meio inclinada pra fazer isso, então... Certo? Então, olha, não chego até lá, até o meio dela. Posso vir com um pouquinho do verde por cima, verde pistache, sempre tirando excesso, olha, e dá uma... Limpa o pincel, tá? Pra que não fique. Por cima dele, do siena, você vem fazendo o tracinho com o pistache. Sempre pouquinha tinta. Agora, você define aquela parte do meio. Ainda com siena, tá? Sempre uso o siena primeiro, depois eu venho com o pistache. Então, eu defino, olha, se eu quero mais oval, se eu quero mais... essa parte aqui é a parte do meio, né, da pera. Se eu quero mais oval, se eu quero mais redondo, aqui tô fazendo ela mais oval. Tá? Então, faço um... Aí, com o verde pistache, novamente, escureço alguns lugares, olha. Aqui, o pincel, ele não define nada, ele está... Eu tô esfumando, na verdade, tá? Não tô contornando, fazendo tracinho, não preciso. Só um esfumado mesmo. Agora, olha, para o cabinho, eu não vou usar ele inteiro. Então, eu coloco aqui na direção onde eu fiz esse esfumado, eu venho, olha, posiciono ele aqui. Na parte mais fininha dele. Eu vou pôr uma fita aqui, só pra me dar mais segurança, e vou
preencher com sépia, tá? Vou arrumar pra que fique mais certinho. Com pincel pequeno, agora eu faço isso. Olha. Então, eu posso descer um pouquinho, tá? Aqui ele tá com, o pincel tá com pouquinha tinta mesmo. Então, eu venho, olha, e termino de descer aqui. Como se fosse a parte da pera ali tivesse pouquinho, né? Pouca pera ali. Então, dá pra perceber uma transparência, que é de onde sai o cabinho. Aproveito aqui embaixo também. Faço um esfumadinho. Para a semente, eu posiciono ela aqui um pouquinho mais para cima. Eu não vou fazer as duas na mesma direção, então eu coloco uma aqui mais para cima, olha, com sépia eu preencho. Para fazer a outra, eu vou fazer diferente, eu não quero ela inteira. Então, como é que eu faço? Pego um pedaço de fita adesiva. Não vai pegar muito porque tá úmido, mas já vai dar pra fazer uma separação. Então, eu coloco aqui no outro lado. Olha. Vou colocar até mais próxima. Pode esperar secar essa daqui, tá? Pra não correr o risco de manchar. Aí, eu venho e posiciono a outra, mas ela vai ficar pela metade, olha. Vou fazer uma semente como se ela tivesse cortadinha. E não preciso fazer na mesma direção da de cima, eu posso fazer um pouquinho mais pra baixo. Tá? Então, com sépia. Não precisa ter pressa, tá? Eu tô fazendo correndo por causa do tempo do vídeo. Tá? E quando você tira a fita, olha, ela sai pela metade. Espere secar, pra que não aconteça isso. Então, agora com branco e um pincel chato um pouquinho maior que o outro, eu venho iluminando, olha, vou separando. Aqui em cima já fiz acompanhando o contorno. Aqui não é muito grande de branco, não posso estender muito esse branco pra lá. Então, olha, vou acompanhando o desenho aqui que eu já fiz. Tá? Aqui sim, eu posso descer um pouquinho mais, olha. Use, deixe bem fixo, tá? O seu tecido. Tá? Um pouquinho aqui em cima. Aqui é redondinho, olha. Um pouquinho aqui. Aqui no meio também. Um pouquinho aqui. Ok? Com a tinta só de um lado do pincel, esse pincel pequeno de novo. Peguei ele, ó, limpo, de um lado não tem, do outro tem. Faço uma luz, olha. Peguei, olha, tá muita tinta, não pode ter no outro lado, tá? Só de um lado mesmo. Com o pincel filete, eu reforço. A casca eu vou pintar exatamente como eu fiz com essa. Então, olha, amarelo ouro. A única diferença aqui é que eu não deixo a casca aqui assim, eu vou dando uma afinadinha, ó, eu vou subindo. Tá vendo? Aí, mostarda. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra, tá? Seguindo o mesmo procedimento. Entrando uma cor na outra. Tá? Aqui já venho com verde pistache. Vou terminar aqui de preencher.
Olha, com muito cuidado, faço um pouquinho aqui do contorno. Com verde ainda pistache, tá? Com verde oliva, faço aquela entradinha dela aqui. É um espaço pequeno, mas dá pra colocar. Escureço aqui em volta também, tá? Aqui já é uma área menor. Se eu achei que tá marcando, aí eu venho e esfumo. Um pouquinho do sépia, bem pouquinho. Faço a curvinha dela. Essa parte aqui que eu tô fazendo, tá? Mesma coisa. Com verde oliva diluído, mesmo procedimento da outra. Vem fazendo as pintinhas, bem pertinho uma da outra. Tá? Pincel filete, aqui eu tenho sépia diluído com água. Faço aqui o final da pera, olha. Bem no meio onde eu já coloquei o esfumado. Então, aqui eu venho e faço uns puxadinhos. Certo? Aí, com o branco, eu vou iluminar. Vou diluir o branco também. Antes de iluminar toda a pera, eu tenho aqui o berinjela, tá? Cor berinjela. Pra escurecer um pouquinho aqui o meu cabinho. Pode colocar o extenso aqui, tá? Se você quiser, pra não sair também do lugar. Só na base, olha. Só onde ele tá encostadinho na pera. Esfuma. Tá? Então, se pôs luz aqui, coloca o berinjela no outro lado. Tá? Ali não vou colocar, não. Aqui na semente pode pôr um pouquinho. Aqui a mesma coisa, olha o branco. Faço uma meia lua, com a tinta só de um lado do pincel. Um pouquinho de luz. Só uma batidinha mesmo. Tá? E aqui diluído, tá? O branco diluído, ó. Ele tá diluído porque eu não posso cobrir muito o sépia que eu coloquei. Se eu coloco ele sem diluir, ele fica, olha, em forma de risquinho. Se eu coloco ele sem diluir, ele vai cobrir o sépia. Tá? Então, é isso. Aqui, olha, pincel chato e branco, ilumino. Mais próximo à pera aberta, tá? Mais ao lado dela aberta. Não posso ir muito pra baixo, não, tá? Então, é isso. Esse quarto da pera aqui, um quarto da pera, eu vou fazer o seguinte, para definir a casca. Eu vou segurar essa parte aqui, é onde sai o cabinho, e vou deslocar somente essa parte do final dela, olha. Então, tá aqui, né? O stencil tá solto. Então, eu seguro essa parte e subo a parte de trás somente, tá? Eu tento deixar aqui sem movimentar, fixo. Então, eu já defini. Agora sim, eu fixo e preencho com a cor clarinha. Então, com verde pistache, olha, se eu achei que foi muito como foi aqui, eu limpo o pincel, olha, e esfumo. Sempre na curvinha vai ser um pouquinho mais de tinta, tá? Aqui tô usando verde pistache. Então, lembrando que eu estou fazendo essa daqui é a metade da metade, né? Um quarto. Então, tudo que eu fiz nessa daqui, eu vou repetir aqui. Esfuma, tá? Não deixa muito marcado, não. Então,
Aqui também. Tô com um pincel pequeno agora, tá? Um pincel chato, mas pequeno. Vou fazer essa meia lua. Aqui ela vai ficar só pela metade, porque eu estou vendo só essa parte. A esfuma, um pouquinho do verde pistache. Peguei pouco demais. Hoje tá calor, a tinta tá secando. Sempre esfuma para não ficar muito marcado. Agora, com o pincel chato maior, eu venho com branco, vou iluminando. Mesma coisa que eu fiz nessa, tá? Porque agora é só estou fazendo uma parte dela, né? Metade da metade. Certo? Faz certinho aí na sua casa, pra não ficar uma pintura mal feita. Então, olha, aqui também vou iluminar um pouquinho. Vou colocar a sementinha aí também. Olha, pra essa parte da pera, da casca dessa daqui, eu vou usar o amarelo canário só na parte aqui maior. Então, passei o amarelo canário, venho com mostarda, vou entrando uma cor na outra. Estou trabalhando com pincel pequeno pra dar mais precisão mesmo, tá? Olha, pode passar um pouquinho aqui em cima também. Como você já colocou a tinta clara aqui, dificilmente você vai invadir lá. Mesmo se invadir um pouquinho, não tem problema. Porque aí seria, assim, muito pouquinho, ó. Não ficaria feio, tá? Aí, aqui, você já vai entrar com verde pistache agora no restante dela. Como aqui é uma área muito pequenininha, nem vou colocar o amarelo, vou direto com o verde. Tá? Então, aqui um pouquinho mais do mostarda e uno com o verde. Verde pistache aqui também, olha, no final dela. Sempre não esquece de misturar uma cor na outra, pra não ter muita divisão, tá? Muita diferença. Então, olha, o fim dela aqui toda de verde pistache. Então, olha, verde oliva aqui embaixo, aqui também. Aqui fazendo aquele triângulozinho, tá? Não esquece. Com a ponta limpa do pincel, mescla, olha. Pra tirar um pouco do excesso. Aqui você passa pouquinho verde, o verde oliva. Aqui um pouquinho mais. Tá? Aí, vou fazer as pintinhas com verde oliva diluído. Agora, com branco, já fiz as manchinhas verdes e agora secou. Agora, eu venho com branco, ilumino, olha. Só nessa região mesmo. Bom, retoquei o branco, que já tinha sumido um pouquinho. Olha, com branco também um pontinho de luz. Só um manchadinho com o pincel. Aqui, se fica muita diferença, você vem com o pincel filete verde oliva e dê uma unida aqui nessa parte do final da pera, né? Olha, só um pouquinho de tinta. Já dá um acabamento melhor.
tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, quiser adquirir o extenso, entre em contato com o Instagram do Ateliê Recunha, tá bom? Pelo meu Facebook Renata Ávila também. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.